Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheço um caso símbolo da violência da história do Brasil nesse Nerdologia sobre o crime da Baronesa de Grajaú. Uma mulher branca da alta sociedade do Maranhão, em novembro de 1876, foi acusada de um crime brutal e violento contra Inocêncio, um garoto negro escravizado sob sua posse, e as circunstâncias desse crime, que simboliza muito da história do Brasil, são o evento tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Ana Rosa Viana Ribeiro nasceu em 1823 em Codó, na província do Maranhão, uma região de produção de algodão, na época baseada na mão de obra de pessoas escravizadas. A maioria das fontes atesta que o ano de seu nascimento é 1836, mas isso é baseado em seu depoimento, quando ela mentiu em diversas ocasiões, com os documentos mostrando que o ano correto é 1823. Ela nasceu na aristocracia local e casou-se com Carlos Fernando Ribeiro, fazendeiro e dono de muitas terras. O casal teve 2 filhos e ela era conhecida em São Luís, capital do Maranhão, por 2 coisas: ser anfitriã de pessoas ricas da sociedade local e pela violência e brutalidade com que tratava as pessoas escravizadas sob propriedade de sua família. Por exemplo, ela ordenou que todos os dentes de uma mulher escravizada fossem arrancados por ela ter supostamente sorrido em direção ao seu marido. Antes do nascer do sol do dia 14 de novembro de 1876, uma movimentação no centro de São Luís chamou a atenção da população que circulava no local, composta especialmente por pessoas negras, tanto escravizadas quanto libertas, trabalhando como vendedoras de rua e lavadeiras. Uma delas era uma mulher de 25 anos chamada Geminiana, que havia recentemente comprado sua própria liberdade. Segundo a pesquisa realizada pelos historiadores Alexandre Cardoso e Maria Helena Pereira Toledo Machado, Geminiana nasceu em um engenho a 70 km de São Luís e foi dada como dote de casamento para a filha do senhor de engenho. Geminiana teve 2 filhas e 2 filhos, Inocêncio e Jacinto. Os 2 meninos foram vendidos para comerciantes de pessoas escravizadas, que os venderam para a família de Ana Rosa Viana Ribeiro como presentes para seus filhos em agosto de 1886. Jacinto morreu no dia 27 de outubro de 1876, na residência da aristocrata. O caso não foi investigado, e Ana Rosa Viana Ribeiro afirmava que o menino morreu devido ao costume de ingestão de terra, o que era uma mentira, já que o menino morreu devido a maus tratos e violência. Ela citou a geofagia, pois pessoas escravizadas adultas por vezes ingeriam terra, o que podia levar ao enfraquecimento e à morte, tanto como maneira de resistir à escravidão, como consequência da depressão do aculturamento e da privação da liberdade do escravismo. Por isso, a ingestão de terra tornou-se algo presente no discurso e no imaginário de donos de pessoas escravizadas como um suposto costume de pessoas africanas. Geminiana, ao perceber a movimentação no centro de São Luís, notou que se tratava da tentativa de sepultar um caixão pequeno, que estava trancado com cadeado no chamado Cemitério do Gavião. Como a lei e os costumes proibiam sepultamentos antes do nascer do sol, as pessoas ali protestaram, insistindo que algo suspeito ocorria, chamando um subdelegado. Após a abertura do caixão, Geminiana confirmou que era o corpo de seu filho, Inocêncio, então com 8 anos de idade. Os autos do processo falam que, pela voz pública, as autoridades foram chamadas. O corpo foi posteriormente examinado por 2 médicos, um forte documento da violência e da brutalidade da escravidão no Brasil. A violência do caso e o fato de outros casos serem conhecidos ou suspeitos envolvendo Ana Rosa Viana Ribeiro fez com que as autoridades levassem adiante uma denúncia formal, feita no dia 30 de novembro, mesmo contra uma família influente, já que Carlos Fernando Ribeiro era o líder do Partido Liberal do Maranhão. As investigações mostraram, por exemplo, que ela ordenou a intimidação do agente funerário João Marcelino Romeu para que Inocêncio fosse sepultado em segredo. Ana Rosa Viana Ribeiro mentiu em seu depoimento, afirmando que Inocêncio também teria falecido de geofagia e que teria chamado um médico chamado Santos Jacinto para cuidar dele. Ela também afirmou que teria mandado chamar por Geminiana ao ver a suposta piora da doença do menino, mas que ninguém soube localizá-la. Ana Rosa Viana Ribeiro foi detida para ser julgada por homicídio em uma acusação conduzida pelo promotor Celso Magalhães. Durante o julgamento e tomadas de depoimentos, diversas testemunhas contradizem ou não corroboram o depoimento de Ana Rosa Viana Ribeiro. Suas principais testemunhas foram uma mulher escravizada sob sua propriedade e uma mulher negra liberta que trabalhava na casa, muito provavelmente coagidas. Mesmo o depoimento do médico da família, que afirmava que o menino morreu em decorrência de uma doença pela injeção de terra, foi incoerente, além de ser contraditório com a necrópsia. Os autos do processo também contêm muitos depoimentos de crueldade e de violência por Ana Rosa Viana Ribeiro. Estava claro que Inocêncio foi brutalmente assassinado. O Código Criminal de 1830 no Brasil não permitia que pessoas escravizadas tivessem direitos contra seus proprietários, mas considerava crime o homicídio deliberado de uma pessoa escravizada por seu proprietário.
Em fevereiro de 1877, entretanto, o júri, formado por homens brancos, absolveu Ana Rosa Viana Ribeiro. Ao menos 2 jurados eram conhecidos da família da Ré, e o discurso na imprensa do Maranhão focava na ideia de que existiriam bons e maus senhores escravos, amenizando o violento sistema que vigorava em todo o Brasil. No caso maranhense, o interesse principal das elites da província era a manutenção do comércio de pessoas escravizadas. Após a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o comércio internacional de pessoas no Brasil, o Maranhão tornou-se um dos principais fornecedores de pessoas escravizadas para as províncias cafeeiras, como São Paulo. O comércio de pessoas negras africanas foi substituído pelo comércio doméstico de pessoas negras. Proporcionalmente, o Maranhão foi a terceira província com maior população de pessoas escravizadas, pelos lucros desse perverso comércio que pessoas como Geminiana eram afastadas de seus filhos e filhas, mantendo o sistema escravista no Brasil. Um ano depois do julgamento de Ana Rosa Viana Ribeiro, seu marido, Carlos Fernando Ribeiro, assumiu pela primeira vez a presidência da província do Maranhão, cargo que ocupou 6 vezes. Ao assumir, sua primeira providência foi demitir 28 servidores públicos, a maioria deles envolvidos no julgamento de sua esposa, como o promotor Celso Magalhães e o subdelegado Antônio José da Silva Sá. Em 1884, ele foi nomeado Barão de Grajaú pelo imperador Pedro II, fazendo de sua esposa a Baronesa de Grajaú, referência que se tornou mais conhecida ao se falar da sua brutalidade no folclore maranhense. Apesar de ser conhecido popularmente, o caso ficou mais de um século sem ser estudado pela historiografia brasileira. Apenas em 1975 os autos do processo vieram a público, então sob a posse do então senador maranhense José Sarney. Em 1999, eles foram transferidos às autoridades do Estado e hoje estão disponíveis ao público, digitalizados. Eles fazem parte de pesquisas importantes sobre a escravidão e a história do Brasil, algumas que citamos aqui, como o livro Ventres Livres e a pesquisa do historiador Yuri Costa. E lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Chiquinha Gonzaga e a música popular brasileira, perguntaram se João Batista Fernandes Lage teria alguma ligação com o Parque Lage, no Rio de Janeiro. Não, o nome do parque tem ligação com a família brasileira que era dona das terras onde está o parque. Também perguntaram a origem das artes do vídeo, se existiria algum quadrinho da Chiquinha Gonzaga. As artes são originais do Nerdologia, e não encontramos uma biografia em quadrinhos, mas existem livros infanto-juvenis ilustrados sobre ela. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre crimes brasileiros e até a próxima!